day trade, swing trade ou buy and hold. Esses nomes ainda geram muitas discussões quando se trata em operar no mercado de ações. Mas nós não podemos ser preconceituosos. Temos que analisar todas as estratégias de investimento para saber e decidir aquela que melhor vai se encaixar para o nosso perfil. Nesse vídeo, eu vou te passar mais informações sobre essas estratégias para você decidir qual irá utilizar e seguir na sua vida. No vídeo passado, abordei de uma forma mais reduzida as vantagens e desvantagens do day trade em comparação ao swing trade. E hoje vamos conversar um pouco mais sobre essas estratégias que geram tantos rumores e mitos sobre os investimentos. E da mesma forma que foi no vídeo passado, vou ser o mais imparcial possível. Não vou indicar nenhuma estratégia. Você que vai decidir a que melhor vai se encaixar para o seu perfil. Para quem assistiu o vídeo passado, sabe como funciona o day trade e o swing trade. Se você não assistiu, vou deixar o link aí no card. Sendo assim, na atualidade, existem 3 formas de operar na bolsa de valores: o day trade, o swing trade e o buy and hold. O buy and hold é muito semelhante ao swing trade. A única diferença é que ao invés de você fazer operações de compra e venda depois que adquirir um papel num período de uma semana, um mês, você vai carregar este ativo para muito mais tempo, por vários anos, e em alguns casos para o resto da vida. Porque a tradução do buy and hold ao pé da letra é comprar e segurar. E a mentalidade dessa estratégia é você se tornar sócio da empresa. Por isso que muitas vezes é viável você carregar consigo essas ações para o resto da vida, por muito tempo. A ideia principal do buy and hold é você ser beneficiado ao longo dos anos com os dividendos e os JCPs que você vai receber dessas empresas que se tornou sócio. Como você vai carregar essas ações para o longuíssimo prazo, um grande aliado vai lhe ajudar a não querer se desfazer dessas ações que você terá: os juros compostos. Existem investidores que enriqueceram ao longo dos anos e hoje são basicamente sustentados por esses dividendos e JCPs que recebem. O swing trade, como já citado no vídeo passado, é aquela estratégia que você compra uma ação com a finalidade de vender essa ação ou essas ações depois de alguns dias ou até semanas. Essa modalidade visa os ganhos máximos de rentabilidade de uma ação dentro de um espaço, de um movimento de oscilação do mercado. E o day trade utiliza a estratégia de lucrar o máximo possível com a venda de uma ação que foi comprada no mesmo dia ou num prazo de 24 horas. Conforme este exemplo, neste momento, as ações da Petrobras estão sendo negociadas a R$ 32,40. Ou seja, a sua expectativa, utilizando a estratégia do day trade, é que essa ação vai valorizar até o final do dia, chegando a R$ 33, por exemplo. Então você vai lá na página do home broker da sua corretora e emite uma ordem de compra de X ações que estão sendo negociadas a R$ 32,40. E espera, aguarda ela chegar até os R$ 33. Nesse momento é que você vai vender esse lote de X ações que você comprou mais cedo. Ou seja, se essa situação se concretizar, você obteve um lucro de 60 centavos por ação. Lembrando que tem corretoras que cobram a taxa de corretagem e o IR sobre essa operação que você acabou de realizar é correspondente a 20%. Se a sua corretora lhe cobrar 5% de taxa de corretagem por qualquer operação que realizar de compra e venda, mais os 20% de IR sobre o lucro que você obteve, lhe sobrou 45 centavos por ação. Essa teoria é bem simples, mas garantir que você vai fazer este trade bem feito não é tão simples assim.
Então você fica lá na expectativa da valorização das ações que comprou da Petrobras. E sabe o que pode acontecer? No final do dia, elas não valorizaram conforme a sua expectativa, mas sim despencaram 10%. Mas calma, que toda má notícia anda de braços dados com uma boa notícia. Você não precisa ficar esperando só o mercado se valorizar para ganhar com esta ação que pretende comprar. Se por alguma razão acontecer um pessimismo em uma ação de uma determinada empresa, você pode ganhar com essa desvalorização que esta ação vai sofrer. Essa manobra se chama venda a descoberto, ou no jargão popular do mercado, entrar vendido. E isso é muito interessante, porque você pode executar essa manobra ou essa estratégia sem possuir as ações dessa empresa. Você pode emitir uma ordem de venda no home broker da sua corretora para uma ação que você não tem. E como isso funciona? Quando essa ação que você emitiu a ordem de venda atingir a proporção de desvalorização que você esperava, você vai lá e recompra essas ações por um preço mais baixo. E a diferença de toda essa operação será o seu lucro. Eu sei que você pode pensar, putz, esse cara tá louco. Calma, eu explico. Imagina que a Vale, neste momento, está sendo negociada a R$30. Aí você vai lá no seu home broker e insere uma ordem de venda de 1.000 ações da Vale, que você não tem. Ou seja, isso vai corresponder a R$30.000. E aí, mais tarde nesse dia, as ações da Vale desvalorizaram e caíram para a casa dos R$27. Aí você volta no seu home broker e insere uma ordem de compra de 1.000 ações a R$27 cada uma. Ou seja, R$27.000. Isso se resume a você ter gasto R$27.000 para você recomprar as ações da Vale. Sendo que mais cedo você já tinha vendido essas ações por R$30.000. Isso vai te deixar com um lucro de R$3.000 no final do dia. Aí você também pode pensar, ok, mas e se essas ações tivessem valorizado ao invés de desvalorizar? Pois bem, para você poder operar, vender descoberto, você precisa ter alguma garantia dentro desta corretora que tem cadastro, que você tem conta. Você precisa ter garantias como título do Tesouro Direto, dinheiro em caixa, outras ações encarteiradas e etc. Essa garantia é exigida pela corretora para pagar este prejuízo que você pode levar, caso essas ações tenham se valorizado. Além de vender papéis que você não tem, você também pode comprar ativos com dinheiro que você não tem. Isso é uma outra estratégia conhecida como alavancagem. Essa manobra é uma forma de você pegar emprestado dinheiro da sua corretora para potencializar seus lucros. E da mesma forma que na venda descoberto, você também precisa ter garantias. Com isso, a sua corretora vai analisar essas garantias, ou seja, basicamente a sua carteira de investimentos, e lhe oferecer um valor de alavancagem proporcional a essas garantias que você está oferecendo. Então, por exemplo, se você tem um valor em caixa de R$3.000 e a sua corretora tem um multiplicador de 10 vezes para essa garantia que você oferece, você tem até R$30.000 de alavancagem pela corretora. Esses multiplicadores vão variar dependendo do ativo que você tem como garantia, como também da corretora que você tem conta. Basta você entrar em contato com a sua corretora para verificar quais são esses valores, caso venha se interessar por operar uma alavancagem. Lembra o que mencionei no vídeo passado? O ideal para você realizar qualquer estratégia, qualquer modalidade de investimento, é você ter conhecimento sobre isso. Porque não adianta nada você sair que nem louco pegando dinheiro para operar alavancagem, se primeiro você não sabe como analisar um ativo e muito menos tentar identificar se esse ativo vai ou não se valorizar. Ou sair enviando ordens de venda descoberto, apostando que as ações que você vendeu vão desvalorizar, quando na verdade todas se valorizaram. Ou seja, se a sua ideia é aplicar a estratégia do day trade, você precisa desenvolver um método e aplicar esse método
religiosamente todos os dias, para entender as oscilações que vão acontecer no mercado e tentar trazer para o seu lado as estatísticas positivas que vão ocorrer com essas oscilações, com esses altos e baixos. E para isso, nesse momento, entram mais 3 estratégias: Stop Gain, Stop Loss e análise técnica. Antes de falar de cada uma delas, se você está gostando do conteúdo até aqui, deixa aí embaixo o seu like. Por favor, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que quer começar a operar em uma dessas estratégias, mas não sabe nem o que significa cada uma dessas palavras, muito menos faz ideia de como começar, por onde começar. Antes de investir, antes de aplicar em um determinado ativo, você precisa saber exatamente o quanto quer ganhar com esse trade e o quanto você está disposto a perder. Stop Gain é um mecanismo de proteção utilizado em operações de encerramento de uma posição. Quando essa posição atingiu a valorização que você esperava, ou seja, atingiu o lucro que você esperava. Stop Loss é outro mecanismo de automatização de uma ordem de encerramento. Quando o seu prejuízo atingiu um nível máximo de tolerância, o quanto você estava disposto a perder com um trade. Ou seja, na prática, se você quer negociar as ações da Petrobras, você abre o seu home broker, estabelece um stop gain de 4% e um stop loss de 1,5%, por exemplo. Isso quer dizer que se ao longo do dia as ações da Petrobras valorizaram os 4%, uma ordem automática vai ser enviada para encerrar essa sua posição em Petrobras. E você vai ganhar um lucro de 4%. Da mesma forma, se essas ações desvalorizaram o 1,5%, outra ordem automática encerra essa posição, com esse 1,5% de prejuízo. E para saber em qual ativo você vai aplicar, entra toda uma área de estudo, chamada de análise técnica, também conhecida como análise gráfica. Análise técnica é uma forma de você determinar se vai aplicar nessa ação baseado nos movimentos de mercado que você observa nos gráficos dessa ação. Nada mais é que analisar e entender os padrões de movimento desse ativo no passado e confirmar se vão se repetir no futuro. E não se engane, não é fácil analisar um gráfico de movimento de um ativo. Não pense que é só bater o olho e afirmar: essa ação há 2 meses atrás teve uma valorização de 15%. Tenho certeza que nessa semana ela vai voltar a ter esses 15%. Pessoal, existe um vasto material educacional, softwares, ferramentas para análise interpretativa de gráfico. Caso contrário, qualquer pessoa ficaria rica com análise gráfica. Não concorda? E mais uma vez, toda e qualquer decisão de investimento, estratégia, modalidade que você vai aplicar, você tem que conhecer, saber minuciosamente como funciona cada uma delas, para evitar os possíveis prejuízos que podem acontecer. E como esse vídeo é baseado principalmente em day trade, como já mencionei no vídeo passado, somente 3% dos traders são bem-sucedidos aplicando essa estratégia. Agora, não é só porque 3% são bem-sucedidos que você não possa ser. Minha dica é, caso tenha interesse em começar a operar day trade, swing trade ou buy and hold, não comece a operar sem nenhum fundamento. Procure estudar, fazer cursos especializados. Tenha o máximo de informação possível. Até mesmo no YouTube existem vários vídeos que falam sobre essas modalidades. Adquira o máximo de conhecimento possível para potencializar as suas chances de sucesso. Sinceramente, eu não acho que exista uma estratégia melhor do que a outra, mas sim ter o conhecimento necessário para colocar em prática qualquer uma delas e conseguir ser bem-sucedido com ela. Um professor que eu tive na faculdade, e diga-se de passagem, um excepcional professor, entrava na sala de aula todas as sextas-feiras e perguntava para os mais de 45 alunos da sala: senhores, senhoras, quais são as novidades? Quais são as novidades? Ou seja, conhecimento é fundamental. Professor Pellegrini, um grande abraço. Se Deus quiser, logo mais faremos um vídeo juntos aqui no canal. Terei um imenso prazer em recebê-lo para um bate-papo. Então,
Em homenagem a essa pessoa, que eu tenho um grande carinho e um grande respeito, me despeço hoje. Senhores, senhoras, procurem saber todas as novidades. O conhecimento é fundamental. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e tchau!